Levante-se quando falar comigo. As palavras cortaram o salão como uma lâmina. Clara Lane ficou paralisada na sua cadeira de rodas, com as mãos a tremer nos braços da cadeira. 300 milhões de dólares estavam em jogo. 200 olhos observavam a sua humilhação. Richard Moore pairava sobre ela, com o hálito a cheirar a uísque e crueldade. Por favor, sussurrou ela com a voz a falhar. Não me magoe, não consigo andar. Risos irromperam pela sala, frios, impiedosos. No canto mais distante, um zelador pousou a esfregona. As suas mãos calejadas cerraram-se em punhos. Os seus olhos tornaram-se de aço. Já chega. Ninguém sabia que o homem invisível nas sombras era um herói. Jack Turner acordava às 5h30 todas as manhãs ao som da respiração da sua filha. Ela dormia no quarto ao lado. O seu pequeno corpo estava enrolado debaixo de uma colcha surrada que a avó tinha feito. O apartamento era pequeno, 2 quartos. A tinta das paredes estava a descascar, mas era deles, e isso importava mais do que qualquer coisa que o dinheiro pudesse comprar. Vestiu-se no escuro, camisa de trabalho azul marinho, calças pretas, botas com biqueira de aço que já tinham visto dias melhores. No espelho da casa de banho, mal se reconhecia. O homem que o fitava tinha fios grisalhos entre os cabelos escuros, linhas profundas em torno dos olhos, não por causa da idade, mas por causa das memórias que ele não conseguia apagar. Na cozinha, ele preparou o almoço de ela: manteiga de amendoim e geleia, uma maçã, um pacote de sumo. Ele escreveu um bilhete no saco de papel pardo. És mais corajosa do que pensas. Com amor, pai. Ele fazia isso todos os dias. Todos os dias. Na geladeira havia uma única fotografia. Jack de uniforme, mais jovem, ao lado de um coronel de cabelos grisalhos no calor do deserto. Por baixo, presa atrás de um ímã, estava uma identificação militar. O nome gravado no metal dizia: honra antes da glória. Ele nunca mais olhou para ela. Aquela vida tinha acabado. Às 6h15, ele beijou a testa de ela antes de sair. Ela mexeu-se, mas não acordou. Ele trancou a porta silenciosamente e desceu 4 lances de escadas até a rua. A cidade já estava viva. O trânsito zumbia. O vapor subia das grades do metropolitano. Em algum lugar, uma sirene tocava. Jack apanhou o metropolitano para o centro da cidade. 40 minutos em pé, espremido entre estranhos que nunca faziam contato visual. Ele não se importava. A invisibilidade era uma habilidade que ele havia dominado há muito tempo. A Lane Tech Tower tinha 60 andares, com vidro e aço refletindo a manhã. Domingo, Jack entrou pela entrada de serviço. Ele registrou a sua entrada. Pegou no seu carrinho, esfregona, balde, produtos de limpeza, o uniforme de um homem que o mundo tinha aprendido a ignorar. Trabalhou primeiro no 15º andar. Escritórios executivos, mesas polidas, cadeiras de couro, diplomas emoldurados nas paredes. As pessoas passavam por ele sem olhar. Para elas, ele era uma peça de mobiliário. Um fantasma com um macacão azul, mas Jack via tudo. Reparou que a porta do escritório do CEO estava sempre aberta. A placa com o nome de Clara Lane brilhava em letras douradas. Ele só a tinha visto 2 vezes. Uma vez no átrio, a manobrar a sua cadeira de rodas por entre uma multidão que mal se afastava. Outra vez no elevador, com o maxilar cerrado, enquanto 2 executivos cochichavam atrás dela. Ela tinha 33 anos. Era a CEO mais jovem da história da empresa e tratavam-na como se fosse feita de vidro. Jack compreendia o que significava ser subestimado. Ele construíra a sua carreira com base nisso. Ao meio-dia, ele estava na cafetaria a limpar as mesas. Um grupo de executivos juniores sentou-se nas proximidades, rindo muito alto. Um deles mencionou o nome de Clara. As mãos de Jack abrandaram sobre a mesa. Ela é um risco, disse um deles. Nem consegue ficar de pé durante as apresentações. As reuniões do conselho estão a chegar. Outro acrescentou. O Richard está a fazer a sua jogada. Ela não vai durar o mês. Jack não disse nada. Terminou de limpar a mesa e seguiu em frente. Mas as palavras ficaram com ele. Naquela noite foi buscar ela à escola. Ela saiu a correr pela porta com a mochila a balançar. O sorriso mais brilhante do que o domingo. Abraçou-o como se ele tivesse estado ausente durante anos, em vez de horas. Adivinha, pai, o que foi, miúda? Tirei um A no meu projeto de ciências. Ele colocou-a nos ombros. É a minha menina. Sobre o que era? Heróis, disse ela orgulhosamente.
Escrevi sobre ti. Jack sentiu um nó na garganta. Não sou um herói, ela. Sim, és, insistiu ela. A senhora Patterson disse. Heróis são pessoas que consertam coisas que estão partidas. Ele levou-a para casa pelas ruas movimentadas, com as palavras dela a ecoarem na sua mente. Heróis consertam coisas que estão partidas. Talvez antes, mas agora não. Em casa, comeram esparguete na pequena mesa da cozinha. Ela falou sobre o seu dia, a sua melhor amiga, o teste de matemática, o livro que estava a ler. Jack ouviu cada palavra, grato pela distração dos seus próprios pensamentos. Depois do jantar, sentaram-se no sofá. Ela encostou-se a ele enquanto ele lia para ela. Um livro sobre uma menina que descobriu que podia voar. Quando ela começou a bocejar, ele levou-a para a cama. Pai, ela perguntou enquanto ele a cobria. Sim, se estivesses com medo, o que farias? Ele alisou o cabelo dela para trás. Pensaria no que estava a tentar proteger. Isso diminui o medo. Ela sorriu e fechou os olhos. Amo-te. Também te amo, miúda. Mais do que tudo. Ele sentou-se ao lado da cama dela até que a respiração dela se aprofundasse e ela adormecesse. Então, ele voltou para a sala e tirou a identificação militar de trás do imã da geladeira. Ele olhou para o nome gravado na parte de trás. Coronel Robert Lane, o homem que ele tirou de um veículo em chamas na Síria. O homem cuja vida ele salvou enquanto balas rasgavam o ar ao redor deles. O homem que lhe deu esta identificação antes de morrer 2 anos depois de cancro. Guarde-a, disse o coronel. Um dia poderá significar algo. Jack nunca tinha compreendido o que ele queria dizer até agora. A manhã seguinte chegou demasiado depressa. Jack seguiu a sua rotina, preparou o almoço de ela, beijou-lhe a testa, apanhou o comboio para Lane Tech Tower, mas hoje parecia diferente. O ar transportava uma energia que ele não conseguia identificar. O edifício fervilhava com uma energia invulgar. As pessoas apressavam-se pelos corredores com urgência. Jack ouviu fragmentos de conversas. Assinatura de contrato de 300 milhões. O Richard está aqui. Ele estava a limpar o chão do andar executivo quando viu Clara Lane sair do seu escritório. Ela usava um fato azul marinho, o cabelo escuro penteado para trás com rigor. As suas mãos agarravam as rodas da cadeira de rodas com determinação, os nós dos dedos brancos. Ela parecia exausta, aterrorizada, mas continuava a avançar. Jack viu-a desaparecer no elevador. Algo se contorceu no seu peito. Ele continuou a trabalhar, mas a sua mente divagava. Pensou na pergunta de ela. O que farias se estivesses com medo? Pensou nas últimas palavras do coronel. Um dia isso poderá significar algo. Às 11h30, ele estava a limpar perto da sala de conferências. A porta estava ligeiramente entreaberta. Lá dentro, os funcionários preparavam-se para a assinatura. Mesa comprida, cadeiras de couro, copos de cristal, tudo projetado para impressionar. Jack estava prestes a seguir em frente quando ouviu uma voz, baixa e conspiratória. Ele parou. Amanhã ela não vai saber o que a atingiu. Richard Moore estava junto à janela, com o telefone colado ao ouvido. O conselho está pronto. Assim que eu a humilhar publicamente, eles não terão escolha. Jack apertou com mais força o cabo da esfregona. Ela é fraca, continuou Richard. Não consegue sequer defender-se. Literalmente, ele riu da sua própria piada. Amanhã à noite terei o controlo acionista e ela estará fora. A chamada terminou. Richard passou por Jack sem olhar. Apenas mais um zelador invisível. Jack ficou imóvel por um longo momento. Então, empurrou o carrinho para a arrecadação e olhou para o relógio. Faltam 4 horas para a assinatura. 4 horas para decidir se ainda era o homem que tirava pessoas de veículos em chamas. Pensou no rosto de Clara no elevador. O cansaço, o medo, a determinação. Pensou em ela a perguntar-lhe o que os heróis fazem. Pegou no telemóvel e ligou para a sua vizinha, a Sr. Pode ir buscar a ela à escola hoje? Surgiu um imprevisto no trabalho. Claro, Jack. Está tudo bem? Vai ficar, disse ele. Então desligou e ficou a olhar para o seu reflexo no espelho da arrecadação. Algumas coisas, percebeu ele, valiam a pena perder tudo por elas. O salão de baile era magnífico. Lustres de cristal projetavam uma luz quente sobre o chão polido. Mesas redondas cobertas com toalhas de linho branco circundavam um palco central. 200 convidados conversavam, copos de champanhe refletindo a luz.
Executivos, investidores, membros do conselho. Todos os que importavam no mundo da tecnologia se reuniram para testemunhar a história. Clara Lane sentou-se perto da frente com a sua cadeira de rodas posicionada ao lado da mesa de assinatura. Ela ensaiou o seu discurso centenas de vezes, memorizou cada cláusula do contrato, mas nada disso preparou-a para a forma como as pessoas a olhavam, os olhares de soslaio, as conversas sussurradas que paravam quando ela se aproximava. Richard Moore reinava do outro lado da sala, cercado por admiradores. Ele era bonito de uma forma agressiva. Queixo quadrado, fato caro, o tipo de confiança que vem de nunca ter ouvido um não. Ele ergueu o copo em direção a Clara, numa saudação zombeteira. Ela desviou o olhar. A cerimônia começou pontualmente às 15 horas. O presidente da empresa subiu ao palco e falou sobre inovação, crescimento, oportunidade. Clara mal o ouviu. O coração batia forte contra as costelas. As palmas das mãos estavam suadas. Então chegou a sua vez. Ela dirigiu-se ao microfone, consciente de que todos os olhos estavam postos nela. A sala ficou em silêncio. Ela começou a falar com a voz firme, apesar do tremor nas mãos. Falou sobre a sua visão para a empresa, sobre a tecnologia que mudaria vidas, sobre os empregos que criariam. Falou com o coração, colocando tudo o que tinha naquelas palavras. Por um momento pensou que os tinha conquistado. Algumas pessoas acenaram com a cabeça. Algumas sorriram. Então Richard Moore levantou-se. Muito inspirador, ele exclamou. As suas palavras eram arrastadas. Ele tinha bebido. Todos podiam ver isso. Mas tenho uma pergunta. O presidente franziu a testa. Richard, não é o momento certo. Como alguém que nem consegue andar pode liderar uma empresa rumo ao futuro? A sala ficou boquiaberta. Clara sentiu o sangue drenar do seu rosto. Richard deu um passo à frente, balançando ligeiramente. Olhem para ela. Ela não consegue ficar de pé. Não consegue se mover sem ajuda. Que tipo de líder é essa? Richard, sente-se, alguém sussurrou. Mas ele estava além da razão agora, embriagado de uísque e crueldade. Ele se aproximou da cadeira de rodas de Clara, sua sombra caindo sobre ela. Levante-se quando falar comigo, ele ordenou. As mãos de Clara tremiam nos braços da cadeira. Todos os seus instintos gritavam para que ela fugisse. Mas não havia para onde ir. Ela estava presa. Por favor, sussurrou ela, odiando o quão fraca a sua voz soava. Não me magoe. Não consigo andar. Risos ecoaram pela sala. Nem todos, mas o suficiente. O suficiente para fazê-la querer desaparecer. O suficiente para confirmar todos os medos que a assombravam desde o acidente. Richard estendeu a mão para a cadeira de rodas. Os seus dedos fecharam-se em torno da estrutura metálica. Toque-a novamente. A voz veio do fundo da sala. Baixa, calma, absoluta. Todos se viraram. Um zelador estava perto da parede, com o seu uniforme de trabalho simples e comum. Mas não havia nada de comum na forma como ele se movia ao dar um passo à frente. Cada passo era medido e decidido. O passo de um homem que atravessara o fogo e aprendera a não temer nada. Jack Turner atravessou o salão de baile. A multidão abriu-se instintivamente, sentindo algo perigoso na sua quietude. Ele parou a 1 metro de Richard Moore. Afasta-te, disse Jack calmamente. Richard riu, mas soou falso. Quem diabos é você? Alguém que sabe que não se deve magoar pessoas que não podem se defender. Os seguranças se aproximaram, mas Jack levantou uma mão. Não estou aqui para brigar. Estou aqui para lembrar a este homem o que é decência. Ele enfiou a mão no bolso e tirou uma carteira de identidade militar. A medalha refletiu a luz quando ele a colocou na mesa ao lado de Clara. A gravação era claramente visível. Honra antes da glória. O meu nome é Jack Turner, disse ele, a sua voz ecoando pela sala silenciosa. Sargento do Exército dos Estados Unidos, especializado em busca e salvamento. 3 missões, 16 homens resgatados de zonas de combate, 4 recebidos sob fogo cruzado. Ele virou-se para Richard. Toque nela novamente e eu vou lembrá-lo, porque homens como eu ainda usam isto. A segurança chegou até eles. Mas antes que pudessem agir, Jack se moveu. Não de forma violenta, nem agressiva, apenas eficiente. Ele desviou-se do primeiro guarda, redirecionou o impulso do segundo e colocou os dois no chão em menos de 3 segundos. Eles não ficaram feridos, apenas surpreendidos. Jack olhou para Richard.
Não estou a ameaçá-lo, só estou a pedir que peça desculpa. Todo o salão prendeu a respiração. Ela construiu esta empresa, continuou Jack com voz firme. Ela trabalhou mais do que qualquer pessoa nesta sala. Ela conquistou o seu lugar com inteligência e determinação. A única deficiência que vejo aqui é a sua falta de decência. O rosto de Richard ficou pálido. A multidão se aproximou. Celulares foram sacados, gravando tudo. Peça desculpas, repetiu Jack. Richard abriu a boca, mas nenhum som saiu. Ele olhou ao redor para 200 rostos que o encaravam, julgando-o. Ele havia sido exposto, e todos sabiam disso. Gaguejou ele. Eu não quis dizer isso. Sim, você quis, disse Jack. Mas agora tens uma escolha: ser o tipo de homem que assume os seus erros, ou ser o tipo que foge deles. Richard olhou para Clara. Os olhos dela estavam cheios de lágrimas, mas agora ela estava sentada mais ereta, mais forte. Ela não era mais a vítima. Peço desculpa, Richard finalmente sussurrou. Mais alto. Peço desculpa. A voz de Richard falhou. Eu estava errado. Sinto muito. A sala explodiu. Algumas pessoas aplaudiram. Outras ficaram em choque. Richard cambaleou para trás com o rosto ardendo de vergonha e empurrou a multidão em direção à saída. Jack não o viu partir. Ele estava olhando para Clara, que fitava o cartão de identificação sobre a mesa. Sargento Turner. A voz veio do palco. Um homem idoso em uniforme militar deu um passo à frente, o peito pesado com medalhas. General Harrison, membro do conselho, veterano de combate, um homem que sabia como era o verdadeiro heroísmo. É mesmo você? Jack virou-se lentamente. O reconhecimento passou pelo seu rosto. General Harrison. Senhor. O general desceu do palco, movendo-se mais rápido do que sua idade deveria permitir. Ele parou na frente de Jack, estudando seu rosto. Meu Deus, é você mesmo. Ele virou-se para falar com a sala. Este homem salvou a minha vida. Síria, 2019. O nosso comboio atingiu um IED. O veículo capotou e pegou fogo. Eu fiquei preso lá dentro com outros 3 homens. A voz do general ficou embargada pela emoção. O sargento Turner correu sob o fogo inimigo. Ele me tirou primeiro e depois voltou mais 2 vezes. Enquanto as balas rasgavam a areia ao seu redor e o tanque de combustível estava a segundos de explodir, Clara levou a mão à boca. Ele me carregou 200 metros até um local seguro, continuou o general, e ficou comigo até a ambulância chegar. Nunca saiu do meu lado. E quando tentaram dar-lhe uma medalha, ele disse que estava apenas a fazer o seu trabalho. Jack cerrou os dentes. Eu estava, senhor. Não. Os olhos do general brilharam. Estavas a ser um herói, e tem sido um desde então. Aparentemente, mesmo quando ninguém estava a ver, a sala explodiu em aplausos. Aplausos reais desta vez, estrondosos. As pessoas levantaram-se. Clara chorava abertamente agora, as mãos sobre o coração. Mas Jack ficou ali parado, desconfortável com a atenção, desejando poder desaparecer de volta para as sombras onde pertencia. Há mais, disse o general. Ele pegou no cartão de identificação da mesa, virando-o nas mãos. Isto pertencia ao coronel Robert Lane. Clara ficou rígida. O general olhou para Jack. Como conseguiu isto? Perguntou Jack com voz quase inaudível. Eu o tirei de um veículo em chamas. Há 13 anos. Guerra diferente, situação igual. Ele fez uma pausa. Ele me deu isso antes de falecer. Disse para eu guardar, que um dia poderia significar algo. O general examinou o cartão e depois olhou para Clara. O coronel Lane era seu pai. Não era uma pergunta. Todos conheciam a história. O herói de guerra que construiu a Lane Tech. O pai que inspirou a sua filha a ser destemida. Clara pegou no cartão de identificação com dedos trêmulos. Virou-o lendo a inscrição no verso. A caligrafia do seu pai, palavras que ela tinha visto milhares de vezes em cartas e fotografias antigas. Honra antes da glória, leu em voz alta. Então ela olhou para Jack, com os olhos cheios de lágrimas. Você salvou meu pai. A compostura de Jack se quebrou. Eu não sabia, juro que não sabia quem você era, mas você esteve aqui. A voz de Clara se quebrou. Todo esse tempo, limpando pisos, observando, protegendo-me sem nem mesmo saber. O peso dessa verdade recaiu sobre os dois. Anos de vidas paralelas. 2 pessoas ligadas por uma dívida que nenhum dos dois sabia que existia.
A gratidão de um pai transmitida através de um pedaço de metal para salvar a sua filha quando ela mais precisava. Jack ajoelhou-se ao lado da cadeira de rodas dela. O teu pai era um bom homem. Ele falava constantemente de ti. Dizia que ias mudar o mundo. A sua voz suavizou-se. Ele tinha razão. Clara não conseguia falar. Apenas estendeu a mão e agarrou a dele, segurando-a como se ele fosse a única coisa sólida no mundo que tentara destruí-la. O salão de baile observava em silêncio reverente. Isto já não era apenas uma história. Era o destino. Prova de que algumas conexões eram mais profundas do que coincidência. Que algumas dívidas eram pagas ao longo de gerações. Que os heróis nem sempre usavam capas ou medalhas. Às vezes, usavam uniformes de trabalho e carregavam esfregonas. O general Harrison colocou a mão no ombro de Jack. O coronel Lane ficaria orgulhoso de vocês dois. O momento se prolongou, suspenso no tempo. Então, alguém começou a aplaudir. Depois, outro. Em seguida, toda a sala explodiu em aplausos que sacudiram os lustres. Mas Jack mal ouviu. Ele estava a pensar na pergunta de ela. O que faria se estivesses com medo? Ele estava a pensar na sua filha, que escrevera um ensaio sobre ele ser um herói. Ele estava a pensar que talvez, apenas talvez, ela estivesse certa o tempo todo. Não. A voz de Richard Moore destruiu o momento. Ele estava na entrada do salão de baile, ladeado por dois advogados. O seu rosto estava corado de raiva e humilhação. Isso não muda nada. Ela ainda não está apta para liderar esta empresa. Os aplausos cessaram. A multidão se mexeu, desconfortável. Richard avançou, sua confiança retornando agora que tinha testemunhas. Ela nem consegue ficar de pé, rosnou. Ela precisa de ajuda para passar por uma porta. Como ela poderia liderar durante uma crise? As mãos de Clara apertaram os braços da cadeira de rodas. Por um momento, o velho medo passou pelo seu rosto. O medo de que talvez ele estivesse certo, de que talvez ela estivesse a enganar-se a si própria. Então, as palavras de Jack ecoaram na sua memória. A única deficiência que vejo aqui é a sua falta de decência. Ela sentou-se mais direita, ergueu o queixo e olhou nos olhos de Richard sem vacilar. Tem razão, disse ela claramente. Não consigo andar, não consigo ficar de pé. Nunca vou subir escadas ou correr uma maratona. Ela fez uma pausa, deixando as palavras serem assimiladas. Mas a única deficiência aqui é a covardia. A sala ficou em silêncio. Todas as pessoas nesta sala têm limitações, continuou Clara, com a voz cada vez mais forte. Tu, Richard, és limitado pela tua crueldade, pela tua necessidade de diminuir os outros para te sentires grande. Isso é muito mais incapacitante do que qualquer cadeira de rodas. O rosto de Richard escureceu. Não, não estou. Ainda não terminei. Clara empurrou a sua cadeira de rodas para a frente e a multidão abriu caminho. Ela parou diretamente em frente a Richard. Este homem, ela apontou para Jack, o zelador que ignoraste, o veterano por quem você passa todos os dias sem ver. Ele levantou-se quando todos vocês se sentaram. Murmúrios de concordância ecoaram pela plateia. Ele não perguntou o que ganharia com isso. Clara continuou. Ele não calculou o risco nem se preocupou com a sua reputação. Ele apenas fez o que era certo, porque é assim que se manifesta a verdadeira força. Não é o poder, não é a posição, é o caráter. Ela virou-se para se dirigir a toda a sala. O meu pai construiu esta empresa com base num princípio. Honra antes da glória. Ele acreditava que a forma como tratamos as pessoas é mais importante do que aquilo que conquistamos. E hoje, um homem com um uniforme de trabalho provou que ele estava certo. A multidão explodiu em aplausos. Mas Clara ainda não tinha terminado. Então, eis o que vai acontecer, disse ela, com a voz a cortar o ruído. Este contrato vai ser assinado. Este negócio vai avançar. E quem tiver algum problema com a minha liderança pode sair agora. O silêncio tomou conta do local. Ninguém se mexeu. Até Richard ficou paralisado. O seu rosto ficou sem cor. Quanto a si, disse Clara, olhando diretamente para ele. Está demitido, com efeito imediato. A segurança irá acompanhá-lo até a saída. Não pode fazer isso. Eu posso. E eu fiz. Ela virou-se para os membros do conselho. Alguém tem alguma objeção? O general Harrison deu um passo à frente. Moção para apoiar a decisão da CEO. Apoiada, disse outro membro do conselho. Todos a favor? Um coro de olhos encheu o salão de baile. Nem um único dissidente.
Richard olhou em volta freneticamente, procurando um aliado. Não encontrou nenhum. Os seus advogados sussurraram urgentemente em seus ouvidos, mas ele os ignorou. Ele apontou o dedo para Clara. Isto não acabou, sussurrou ele. Sim, disse Jack calmamente, aproximando-se de Clara. Acabou. Dois seguranças aproximaram-se, profissionais e firmes. Agarraram Richard pelos braços. Ele resistiu, gritando protestos e ameaças, mas eles guiaram-no inexoravelmente em direção à saída. A sua voz ecoou pelo salão de baile até que as portas se fecharam atrás dele, cortando a sua raiva no meio da frase. O silêncio que se seguiu foi profundo. Então os aplausos começaram lentamente, depois aumentaram, tornando-se estrondosos. As pessoas se levantaram. A ovação durou 3 minutos inteiros. Clara sentou-se no centro, lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto Jack ficava ao lado dela, desconfortável, mas firme. Quando o barulho finalmente diminuiu, Clara enxugou os olhos e olhou para Jack. Obrigada, disse ela simplesmente. Por tudo, Jack abanou a cabeça. Eu só... Tu levantaste-te quando mais ninguém o fez, interrompeu ela. Isso é tudo. Ele olhou nos olhos dela e viu algo que reconheceu. A mesma determinação que via em ela todas as manhãs. A mesma recusa em desistir que o tinha mantido vivo durante 3 missões infernais. A mesma força silenciosa que não se anunciava, mas simplesmente resistia. Algumas coisas, disse ele suavemente, valem a pena perder tudo por elas. Clara sorriu através das lágrimas. Não perdeste nada. Lembraste-nos a todos o que tínhamos esquecido. Naquele momento, as portas do salão de baile se abriram. Uma pequena figura correu, com a mochila a balançar e os tênis a chiar no chão polido. Papá! Ela se atirou para Jack, quase derrubando-o. Ele a segurou, levantando-a. O rosto dele se transformou com um sorriso que apagou anos de suas feições. Garota, o que você está fazendo aqui? A senhora Chen viu no noticiário. Ela estava sem fôlego de tanta emoção. Ela me trouxe de carro. Pai, todos estão dizendo que você é um herói. Jack assentou gentilmente, ajoelhando-se ao nível dela. Eu sou apenas... Você é meu pai, ela concluiu sorrindo. Mas também és um herói. Eu disse-te. Ela colocou a sua mãozinha sobre o coração dele. A senhora Patterson estava certa. Os heróis não precisam de capas. Eles só precisam de motivos para serem corajosos. O salão de baile derreteu. Executivos endurecidos procuraram lenços de papel. O General Harrison virou-se com os ombros a tremer. Clara cobriu o rosto com as 2 mãos, chorando abertamente. Jack puxou ela para um abraço apertado, com os olhos fechados. Quando ele falou, a sua voz estava rouca. Tu és a minha razão, miúda. Sempre foste. Ela abraçou-o com força. Depois virou-se para Clara, estudando-a com a franqueza que só as crianças possuem. És a senhora Lane? Clara acenou com a cabeça, enxugando os olhos. O meu pai salvou a tua vida hoje. Ele salvou mais do que isso, disse Clara. Ele salvou quem eu sou. Ela pensou nisso e sorriu. Ele é bom nisso. A multidão riu, a tensão finalmente se dissipando. As pessoas começaram a se mover, a conversar, a processar o que tinham testemunhado, mas Jack, Clara e ela permaneceram em seu pequeno círculo, conectados por algo mais profundo do que palavras. O general Harrison se aproximou, com a compostura restaurada. Sargento Turner, venha comigo. Jack olhou para Clara. Ela acenou com a cabeça. Vá, conversamos depois. Ele pegou na mão de ela e seguiu o general até um canto tranquilo do salão de baile. O homem mais velho olhou para ele com uma expressão que Jack não conseguiu decifrar. Ouvi dizer que tem trabalhado como zelador, disse o general. Jack cerrou os dentes. Sim, senhor. Trabalho honroso. É, mas não é o seu trabalho. O general fez uma pausa. Porque não veio ter comigo. Com qualquer um de nós teríamos ajudado. Eu não precisava de ajuda, senhor. Eu precisava de ser invisível, para dar a ela uma vida normal, para ser apenas um pai. E você é, mas também está a desperdiçar habilidades que este país precisa, habilidades que esta empresa precisa. O general olhou para Clara. Ela vai oferecer-lhe algo. Diga que sim, senhor. É uma ordem, sargento. Jack quase sorriu. Já não pode dar-me ordens, general. Então considere isso um conselho de alguém que sabe o que é ser salvo por si. A expressão do general suavizou-se.
Já esteve nas sombras tempo suficiente, Jack. Está na hora de voltar à luz pela ela e por si mesmo. O general afastou-se antes que Jack pudesse responder. Ela puxou-lhe a mão. O que é que ele disse? Que as coisas podem estar a mudar, miúda. Mudanças boas. Jack olhou para Clara do outro lado do salão de baile, que os observava. Os seus olhos se encontraram. Ela sorriu, uma pergunta em sua expressão. Ele acenou lentamente também com a cabeça, respondendo a algo que nenhum dos dois havia dito em voz alta. Sim, ele disse à sua filha. Mudanças boas. A história veio a público naquela noite. O zelador que defendeu o CEO virou tendência mundial em poucas horas. Vídeos do salão de baile circularam em todas as plataformas. As redes de notícias exibiram reportagens. Os programas de entrevistas pediram entrevistas. Jack recusou todas. Ele não queria fama nem atenção. Ele tinha feito o que precisava ser feito. Isso era o suficiente. Mas o mundo tinha outras ideias. Na manhã seguinte, a sua história tinha sido vista 50 milhões de vezes. Mensagens chegaram de veteranos, de pessoas com deficiências, de pais que ensinavam os seus filhos sobre coragem. A narrativa ganhou vida própria. Por insistência de Clara, Jack tirou alguns dias de folga. Passou-os com ela, mantendo a sua rotina inalterada. Escola, trabalhos de casa, jantar, histórias para dormir. O mundo lá fora podia enfurecer-se e especular. Dentro do seu pequeno apartamento, eram apenas pai e filha. No quarto dia, Clara foi visitá-lo. Chegou num carro particular, acompanhada pelo general Harrison e pelo seu chefe de RH. Jack convidou-os a subir, envergonhado pelos móveis gastos e pela tinta descascada. Clara olhou ao redor do apartamento e sorriu. É perfeito, cheio de amor. Ela sorriu. Quer ver o meu quarto? Adoraria. Enquanto Clara admirava os desenhos e projetos de ciências de ela, o general Harrison chamou Jack à parte. Ela vai fazer-lhe uma oferta. Antes que ela faça isso, quero que saiba que tem todo o meu apoio. Seja qual for a sua decisão, ainda não ouvi a oferta, senhor. Vai ouvir. E Jack? A expressão do general ficou séria. Você passou a vida inteira a proteger pessoas. Deixe alguém proteger-te para variar. Clara voltou para a sala de estar, com ela a tagarelar ao seu lado. Ela enfiou a mão na bolsa e tirou um envelope. Jack, ela começou. Sei que valorizas a tua privacidade. Sei que não fizeste o que fizeste por reconhecimento ou recompensa. Mas estou a pedir que consideres uma coisa. Ela estendeu o envelope. Chefe de segurança. Torre Tecnológica Lane. Benefícios completos. Salário. Isso permitirá que mudes a ela para um lugar mais seguro. Para um lugar com escolas melhores. Jack não pegou o envelope. Clara, eu não sou qualificado. És a pessoa mais qualificada que conheço. Passaste a tua carreira a proteger pessoas. Sabes ler situações. Mantens a calma sob pressão. Tomas as decisões certas quando é importante. Ela fez uma pausa. E és a única pessoa em quem confio para manter esta empresa segura. Para me manter segura. Ela olhou para o pai. Pai, diga que sim, miúda. Senhora, Patterson diz, quando alguém lhe oferece um presente, você agradece. Isto é um presente. Jack olhou para a filha. 9 anos e mais sábia do que ele jamais seria. Ele olhou para Clara, que construíra um império apesar de um mundo determinado a destruí-la. Ele olhou para o general Harrison, que acreditara nele quando ele deixara de acreditar em si mesmo. Quando começo? Perguntou ele baixinho. O sorriso de Clara iluminou a sala. Segunda-feira. Se der certo, dá certo. Ela entregou-lhe o envelope. Há uma condição. Você dá uma entrevista, apenas uma, com alguém em quem confio. Conta a sua história do seu jeito e depois pode desaparecer de volta para a sua vida. Jack acenou com a cabeça lentamente. Para ela, para que ela compreenda um dia. Para todos que precisam compreender, corrigiu Clara. Esse heroísmo não é barulhento. É apenas aparecer, dia após dia, para as pessoas que importam. Conversaram por mais 1 hora, acertando os detalhes. Ela mostrou a todos o seu troféu da Feira de Ciências. Clara contou histórias sobre o pai de Jack, que o fizeram rir e sofrer ao mesmo tempo. O general Harrison entreteve-os com histórias dos seus dias no exército. Quando finalmente partiram, ela abraçou Clara em despedida. Obrigada por dar um emprego ao meu pai. Clara abraçou-a de volta. Obrigada por partilhá-lo conosco. Jack acompanhou-os até o carro.
Antes de Clara entrar, ela olhou para ele. Estou a falar a sério, Jack. Salvaste mais do que a minha vida naquele dia. Lembrou-me por que faço isto. Porque tudo isto importa. Teria ficado bem sem mim. Talvez, mas estou melhor consigo. Ela sorriu. Honra antes da glória. O meu pai vivia de acordo com essas palavras. O Senhor personifica-las. Isso é raro. O Senhor personifica-as. O carro arrancou, deixando Jack parado no passeio. Ele olhou para o seu prédio. 4 andares de betão rachado e sonhos desvanecidos. Em breve, eles deixariam aquele lugar. Em breve, ela teria um quintal para brincar. Em breve, as coisas seriam diferentes. Mas as coisas importantes, as únicas que importavam, permaneceriam as mesmas. Ele continuaria a preparar o almoço dela todas as manhãs, continuaria a ajudá-la com os trabalhos de casa todas as noites, continuaria a ler para ela todas as noites, continuaria a ser o pai dela. O resto eram apenas detalhes. Uma semana depois, Jack Turner entrou na Lane Tech Tower vestindo um fato. Não era caro, nem de grife, mas estava limpo, profissional, o uniforme de um homem que conquistou o seu lugar. Ela o acompanhou, tirando o dia de folga da escola para a ocasião. Clara insistiu. Isso é história, disse ela. A sua filha deve ver isso. O átrio tinha sido transformado. Faixas anunciavam novos protocolos de segurança, uma placa comemorativa estava a ser instalada na parede, e no centro, uma fotografia de Jack de uniforme, ao lado do Coronel Lane no deserto da Síria. Abaixo dela, uma inscrição. Honra antes da glória, em memória do Coronel Robert Lane e em homenagem àqueles que levam adiante o seu legado. Ela apertou a mão do pai. O avô ficaria orgulhoso. Jack começou. O quê? O coronel. Ele salvou-te uma vez. Tu salvaste-o de volta. E agora estás a salvar a filha dele. Ela olhou para ele com absoluta certeza. Isso faz dele como um avô para nós dois. Clara ouviu e teve que se virar, com os ombros a tremer. O general Harrison colocou uma mão firme na sua cadeira de rodas. A cerimônia foi breve, sem discursos, sem alarde. Apenas Clara entregando a Jack o seu novo crachá de identificação e dando-lhe as boas-vindas oficiais à equipa. A pequena multidão aplaudiu. Foram tiradas fotografias. Então todos se dispersaram para suas tarefas, o momento já se tornando memória. Mas Jack ficou parado diante daquela placa por um longo tempo, ela ao seu lado. Ele pensou no jovem sargento que correu para o fogo sem pensar, no pai que limpava pisos para alimentar a filha, no homem que se levantou quando o silêncio teria sido mais fácil. Talvez fossem todos a mesma pessoa. Talvez o heroísmo não fosse uma capa ou uma medalha. Talvez fosse apenas a decisão de continuar aparecendo, de fazer a coisa certa quando ninguém estava a ver, de ser a pessoa que seu filho acreditava que você era, pai. Ela puxou a manga dele. Podemos ir ver o seu escritório? Ele sorriu para ela. Sim, querida, vamos ver o meu escritório. Enquanto caminhavam em direção ao elevador, Clara chamou por eles. Jack, obrigada por tudo. Ele virou-se com a mão quente de ela na sua. Só estou a fazer o meu trabalho, senhora. Não. Ela abanou a cabeça. Está a fazer o que sempre fez, a ser exatamente quem é. As portas do elevador fecharam-se com um sorriso de Jack. Clara observou os números a subir. A sua mão repousava sobre o cartão de identificação do pai no bolso. Ela carregava-o todos os dias desde que Jack lhe o devolveu. Uma lembrança, uma promessa, um legado. Nos meses que se seguiram, Lane prosperou. O contrato foi assinado. Novas tecnologias foram lançadas, empregos foram criados e, durante tudo isso, Clara liderou com uma confiança que descobriu num salão de baile quando um zelador se recusou a desviar o olhar. Jack se adaptou ao seu papel. Silencioso e competente, ele reconstruiu a equipa de segurança do zero. Contratou veteranos que precisavam de uma segunda oportunidade, criou protocolos que protegiam sem intimidar, tornou-se a presença que todos sentiam, mas poucos notavam, exatamente como ele preferia. Ela prosperou na sua nova escola, fez amigos, juntou-se ao clube de ciências, escreveu outro ensaio sobre heróis, desta vez com uma definição mais ampla. A sua professora leu-o para a turma e 3 alunos pediram para conhecer o pai dela. Jack foi ao dia da carreira e disse exatamente 6 frases. Ela disse que foi perfeito. Uma noite, 6 meses após o incidente, Clara convidou Jack para o seu escritório.
Ele a encontrou perto da janela, observando as luzes da cidade acenderem ao anoitecer. Recebi uma carta hoje, disse ela sem preâmbulos, de uma menina de Ohio de 16 anos, paralisada em um acidente de carro no ano passado. Ela entregou-lhe a carta. Jack leu em silêncio. A rapariga escreveu sobre ter visto o vídeo, sobre ter visto Clara recusar-se a ser diminuída, sobre ter encontrado coragem para voltar à escola, para enfrentar as escadas e os sussurros para continuar a seguir em frente. Ela diz: "Vocês os dois salvaram a vida dela", disse Clara suavemente. "Tu e eu juntos", Jack dobrou a carta cuidadosamente. "Tu salvaste-te a ti própria. Eu apenas me levantei. Às vezes, é tudo o que é preciso. Alguém disposto a levantar-se quando todos os outros se sentam." Ela virou-se para ele. "Tenho pensado em algo. Uma fundação em nome do meu pai para veteranos em transição para a vida civil, para pessoas com deficiência que estão a entrar no mercado de trabalho, para qualquer pessoa que precise de alguém que a defenda. É uma boa ideia. Quero que me ajude a administrá-la. Você e o General Harrison." Jack ficou em silêncio por um momento. "Então, por que eu? Porque você entende o que significa ser invisível, ser ignorado, ter valor. O mundo se recusa a ver." Ela sorriu. "E porque o meu pai confiou a sua vida a ti, estou a confiar o seu legado a ti. Clara, eu não sou. Não digas que não és qualificado. Não digas que és apenas um zelador, ou apenas um soldado, ou apenas um pai." A voz dela era firme, mas gentil. "Tu és Jack Turner. Isso é suficiente. Sempre foi suficiente." Ele olhou para a cidade em processo de transformação. Em algum lugar lá embaixo, ela estava a fazer o dever de casa com a senhora Chen. Em algum lugar, um veterano estava a se perguntar se a vida civil tinha um lugar para eles. Em algum lugar, uma menina em Ohio estava a aprender a acreditar em si mesma novamente. "Ok", ele disse finalmente. "Eu vou ajudar. Mas ela vem em primeiro lugar. Sempre, sempre." Clara concordou. "É isso que o torna perfeito para isso." Eles ficaram juntos em um silêncio confortável, observando a cidade se transformar em uma constelação de luzes. Duas pessoas unidas pela tragédia e pela escolha. Pelo sacrifício de um pai e pela coragem de uma filha, pelo simples ato de se levantar. Quando teria sido mais fácil desviar o olhar lá fora, o mundo continuava, barulhento, caótico e indiferente. Mas naquele escritório, algo silencioso e essencial se enraizou. Um compromisso de ver as pessoas, de defendê-las, de lembrar que o heroísmo não se anuncia com trombetas e fanfarra. Às vezes, ele apenas chega para mais um turno e começa a trabalhar. 6 meses depois, a fundação foi lançada. Honra antes da glória tornou-se o seu nome. A sua missão era simples. Para garantir que ninguém lutasse sozinho, os veteranos encontravam emprego e aconselhamento. Pessoas com deficiência recebiam apoio e recursos. Os estudantes aprendiam que a força se manifestava de várias formas. Jack dirigia as operações do dia a dia. Incomodado com o título, mas perfeito para o trabalho. Ele sabia o que as pessoas precisavam porque ele próprio precisara disso. Não caridade, não piedade, apenas reconhecimento, apenas uma oportunidade. O General Harrison forneceu conexões militares e financiamento. Clara ofereceu a sua rede de contactos e recursos. Juntos, eles construíram algo que duraria mais do que todos eles. Ela, agora com 10 anos, tornou-se a mascote não oficial da fundação. Ela era voluntária aos fins de semana, arquivando documentos e recebendo visitantes com o mesmo sorriso radiante que mantinha o pai dela firme nos momentos mais difíceis. As pessoas achavam a presença dela reconfortante, uma lembrança de que por trás de cada luta havia alguém por quem valia a pena lutar. Certa tarde, Jack estava a analisar inscrições quando ela lhe trouxe uma visitante. Uma jovem em uma cadeira de rodas, talvez com 20 anos, com os olhos incertos, mas determinados. "Pai, esta é Sarah. Ela quer agradecer-lhe." A mulher estendeu a mão. "Sr. Turner, sou a rapariga de Ohio, aquela que escreveu para a Sra. Lane." Jack apertou a mão dela gentilmente. "Lembro-me da carta. Agora estou na faculdade, engenharia. Por causa do que você e a Sra. Lane fizeram. Eu parei de me esconder. Parei de acreditar na mentira de que eu era inferior." A voz dela vacilou, mas se manteve firme. "Você defendeu alguém que não conhecia. Isso mudou tudo para mim." Jack não sabia o que dizer.
Ele nunca sabia em momentos como esse, então apenas sorriu. Fico feliz que você esteja aqui. Eu também. Sarah olhou à sua volta no escritório da fundação. Quero ser voluntária. Se me aceitarem, ficaríamos honrados. Depois de ela sair, ela subiu para o colo do pai, algo para o qual ela já estava quase grande demais. Vês, pai, estás a mudar o mundo. Ele beijou o topo da cabeça dela. Estamos apenas a ajudar, miúda. As pessoas mudam os seus próprios mundos. Levantando-se, ele concordou. Naquela noite, Jack voltou para casa a pé pelas ruas da cidade. O prédio onde morara durante anos não existia mais, substituído por uma casa num bairro com árvores e calçadas, onde ela podia andar de bicicleta. Mas ele às vezes seguia o caminho antigo, lembrando-se de passar pela Lane Tech Tower, com suas luzes brilhando contra o céu escuro. Clara ainda estava lá em cima. Ele sabia, trabalhando até tarde, seguindo em frente, recusando-se a ser menos do que era. Ele pensou na manhã em que largou o esfregão e deu um passo à frente. Como tinha sido assustador, como tinha sido necessário, como tudo o que importava tinha vindo daquele único momento de escolha. O seu telemóvel vibrou. Uma mensagem de Clara. A reunião do conselho correu bem. O financiamento da fundação foi aprovado por mais 3 anos. O teu pai ficaria orgulhoso. Ele sorriu para o ecrã. Pela menção ao pai, que nenhum dos dois podia consultar, mas que ambos carregavam consigo. Ele respondeu, ele ficaria orgulhoso de ti. A resposta dela veio rapidamente. Ele ficaria orgulhoso de nós dois. Jack guardou o telemóvel no bolso e continuou a andar. A cidade zumbia ao seu redor, indiferente e eterna. Mas ele estava diferente agora. Não invisível, não apagado pelo anonimato. Apenas um homem que aprendera que a verdadeira força não era ser visto. Era sobre ver os outros, sobre estar presente quando importava, sobre proteger as pessoas que o mundo tentava destruir. Em casa, ela tinha posto a mesa para o jantar. Ela tinha feito o esparguete, a receita do pai, e a cozinha cheirava a alho, tomate e amor. Como foi o teu dia, pai? Bom, miúda. Muito bom. Eles comeram juntos, conversando sobre tudo e nada. A escola, os amigos e o livro que ela estava a ler. O ritmo confortável de uma vida construída em pequenos momentos e presença constante. Depois do jantar, sentaram-se no sofá. Jack lia para ela, embora ela já tivesse idade suficiente para ler sozinha. Ela encostou-se a ele, respirando lenta e uniformemente, e ele pensou em como grande parte do heroísmo era apenas isso: aparecer, estar presente, criar segurança num mundo perigoso. Pai, murmurou ela, meio adormecida. Sim, estou feliz por teres te levantado naquele dia. Ele apertou o braço à volta dela. Eu também, miúda, porque agora todos sabem o que eu sempre soube. O que é isso? Ela bocejou, fechando os olhos. Que és exatamente quem deve ser. Jack ficou sentado em silêncio depois disso, com a filha a dormir encostada ao seu ombro, e percebeu que ela estava certa. Não por causa da fundação, do trabalho ou do reconhecimento, mas porque ele tinha aprendido que ser um herói não tinha a ver com grandes gestos, medalhas ou histórias que as pessoas contavam. Tinha a ver com a escolha diária de se levantar, estar presente, proteger o que era importante, lembrar que a honra vinha antes da glória. Sempre. Lá fora, a cidade continuava a sua dança interminável. Mas lá dentro, numa casa cheia de amor, luz e esperança, Jack Turner finalmente descansou. Um pai, um amigo, um homem que aprendeu que, às vezes, a coisa mais corajosa que se pode fazer é simplesmente recusar-se a desviar o olhar. E que, no final, isso era suficiente.